Pessoal, neste vídeo nós vamos voltar a falar sobre as eleições venezuelanas e, pasmem vocês, né, para surpresa de todo mundo, a Suprema Corte da Venezuela decidiu que o Maduro realmente é o grande vencedor daquelas eleições e ele vai continuar no governo até 2031. Exatamente isso. Então, coitados dos venezuelanos, né, vão ter que se submeter ao Maduro por mais 7 anos. E a ministra da Suprema Corte, ao falar sobre essa decisão, ela citou, inclusive, o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Fez um paralelo entre as eleições brasileiras e venezuelanas, vou mostrar daqui a pouco para vocês, e ela cita o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu quero começar o vídeo aqui mostrando para vocês uma fala do Lula de dias atrás, que ele não estava ainda muito seguro de quem tinha vencido as eleições por lá. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. O Lula ainda não reconhecia o Maduro, mas acho que agora ele vai reconhecer, né? Porque agora parece que alguém está dizendo para o Lula e para todo mundo quem venceu as eleições lá na Venezuela. Se era isso que o Lula estava precisando, então tá aí. Supremo ratifica a vitória chavista e veta a divulgação de atas eleitorais. Então, além da Suprema Corte venezuelana ela ratificar a decisão do CNE, que é o TSE lá da Venezuela, eles também deixaram as atas eleitorais ali em sigilo. Essa é a democracia pujante, né? Ou a democracia relativa que o Lula tanto defende. Vamos ver então o que disse a ministra da Suprema Corte, onde ela faz ali um paralelo com o nosso TSE. De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral. Ou seja, ela faz um paralelo com as eleições brasileiras, onde foi apresentado denúncias ali, né? Foi apresentado denúncias ali de suposta fraude eleitoral. E o que foi decidido por aqui? Que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando... O nosso TSE tomou decisões para trazer a tranquilidade social de volta, né? Para não deixar que os fascistas tumultuassem o processo eleitoral, não é isso? Las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos quede en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031, así se decide. Pois é, assim se decide, né? A presidente lá da Suprema Corte da Venezuela, então, lendo ali a decisão, e ela cita ali o nosso Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que aqui no Brasil também teve essa desconfiança de fraude eleitoral, e como na Venezuela foi o Tribunal Eleitoral que decidiu. Então, lá na Venezuela eles também decidiram, né? E lá, então, o Conselho Nacional Eleitoral tinha decidido que o Maduro era o vencedor, e agora a Suprema Corte venezuelana também chegou nessa mesma decisão, né? Tomaram essa mesma decisão, ratificaram a decisão. E nós temos aqui na CNN o seguinte: Supremo Tribunal da Venezuela coloca atas eleitorais sob sigilo. Eu acho que isso aqui é que é a parte mais grave de tudo isso. Por quê? Porque a oposição ela mostrou as atas eleitorais em mais de 80% dos casos. Ou seja, eles catalogaram ali as atas nas sessões eleitorais em mais de 80% das sessões eleitorais, e a soma do resultado dessas mais de 80% das atas
elas dariam ali a vitória ao Edmundo Gonzalez, tranquilamente. Podia passar o restante de todos os votos para o Maduro, que ele não conseguiria vencer essas eleições. Mas aí eles decidem, então, que o Maduro é o grande vencedor e colocam, então, as atas em sigilo. Eles não mostram a prova que daria ali para mostrar que realmente o Maduro é o grande vencedor. Não precisa de prova. Não precisa de prova. Você tem que acreditar na palavra da presidente lá do Tribunal de Justiça lá da Venezuela. Eu vou mostrar agora para vocês aqui uma outra fala do Lula de dias atrás, falando sobre este assunto. Vamos ver aqui. Teve uma eleição. Tá? Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a ata? Cadê a aferição das urnas? O Maduro coloca em xeque as eleições no Brasil. Cadê a ata, né, Lula? Eles colocaram em sigilo, Lula, a ata. E aí, você vai reconhecer as eleições do Maduro, a vitória do Maduro, mesmo assim, com as atas em sigilo? E aí, a repórter pergunta aqui o seguinte, o Maduro colocou em xeque as eleições aqui no Brasil. O que o Lula disse? Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. E na Venezuela? Não, veja, eu disse para o presidente Maduro o seguinte, Maduro, para você é essencial que o mundo compreenda que houve uma eleição limpa e democrática. É essencial. Ele respondeu o quê? Agora veja, ele disse que ia fazer. Eu mandei pessoas para lá, sabe, no dia da eleição. O dia da eleição foi normal, não teve briga, não teve muita coisa. Não teve sequer Polícia Rodoviária Federal impedindo o eleitor de votar como aqui no Brasil. Ou seja, ele vem dizer a mesma ladainha lá do Alexandre de Moraes de que a Polícia Rodoviária Federal aqui impediu os eleitores dele de votar. Não, o Lula é que é muito democrático, né? O Bolsonaro era antidemocrático e não queria nem que os eleitores do Lula votassem. Você vê que nível que tem esse traste que está sentado na cadeira de presidente. O senhor vai falar de novo. Mas aqui o que acontece? Sabe? A oposição logo diz, eu ganhei. E o Maduro logo diz, eu ganhei. Mas ninguém tem prova. Lula, a oposição provou que ganhou, mostrou as atas. Enquanto o Maduro, junto com o seu tribunal, que é totalmente aparelhado, eles disseram que o Maduro venceu e colocaram as atas em sigilo. Por que eles não mostraram as atas? Para comparar ali com as atas ali que a oposição mostrou e dizer, não, essas atas aqui da oposição são falsas. As minhas é que são verdadeiras, pelo menos isso. Não, eles colocaram em sigilo porque eles sabem que as atas que a oposição mostrou, elas são sim verdadeiras. A oposição tem que mostrar as atas para mostrar o resultado. Eles dizem que tiveram 60% do voto, então mostre. Não, eles até mostraram. O Maduro disse que teve 61%, então mostre. Eu só posso reconhecer, sabe, se foi democrático, se eles mostrarem a prova de que houve uma eleição e que fulano, que a Andressa teve tantos votos, que a Rosana teve tantos votos. Eu vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. A Venezuela não é uma ditadura, é um regime desagradável, mas não é uma ditadura, segundo Lula. Né? Então, ele fala ali sobre as atas, né, que tinha que mostrar as atas, a oposição mostrou as atas, o Maduro não mostrou, colocou em sigilo, o tribunal lá do Maduro, totalmente aparelhado, colocou em sigilo, mas o Lula ainda fica questionando ainda que ele gostaria de ver as provas que a oposição venceu as eleições. Temos aqui esse perfil aqui do Monteiro, que ele diz o seguinte, Maduro democraticamente se autoelege na Venezuela e usa o conselho de muito amigo governo Lula para chancelar via judiciária a vitória mesmo sem apresentar atas e provas. Como dizem por aí, democracia relativa. E nós temos aqui então um print da notícia, né? Eleições na Venezuela, o órgão da vitória é Maduro, oposição diz que González venceu. Né? E nós temos aqui então os dados ali, que são agora oficiais lá do Tribunal de Justiça lá da Venezuela. Maduro, então, é o grande vencedor. E, como ele colocou as atas em total sigilo, nós temos que levar em consideração o que disse o Maduro dias atrás, inclusive citando uma passagem da Bíblia. Né? Vamos ver. Acerca tu mano, métela en mi costado.
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron e creyeron. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa passagem bíblica aqui, Jesus disse para Tomé, quando Tomé duvidou que era o Cristo que tinha ressuscitado, né? E aí ele fala para Tomé: você acreditou agora porque você me viu, quando ele apareceu ali para Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E o Maduro usa então essa passagem bíblica para dizer sobre as urnas, sobre as atas, aliás, das eleições venezuelanas. Tem que acreditar na palavra do Maduro. Bem-aventurado aqueles que não viram as atas e acreditaram na palavra do Maduro. Tem que acreditar na palavra do Maduro, né? Estados Unidos, Argentina e outros 9 países rejeitam validação da vitória de Maduro pela justiça. Então nós temos aí uma pressão internacional, países aí da América Latina aí rejeitando então esse resultado das eleições, como é o caso aqui de Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Cadê o Brasil nessa lista, né? O Brasil não está nessa lista e nem vai estar nunca, porque o Lula vai esperar baixar o calor desse resultado aí que foi colocado ali pelo tribunal venezuelano, e assim que baixar o calor, ele vai ali tranquilamente aceitar o Maduro como o cara eleito e vida que segue normalmente. Então eles estão aí deixando quietinho, não estão falando nada, para que isso aí esfrie, que o Maduro realmente seja empossado como o presidente reeleito lá na Venezuela o ano que vem, e aí, vida que segue, tudo normal. E de preferência, ainda fazer por aqui, né, a mesma estratégia que o Maduro fez por lá, ou seja, colocar o tribunal para decretar o resultado, né, de que a esquerda foi reeleita e que ninguém deve questionar. Acho que nunca aconteceu isso por aqui, né? De dizer que o resultado foi esse, não tem ata nenhuma, não tem código-fonte nenhum, não tem nada de prova, mas você tem que aceitar. Se você não aceitar, você vai para a cadeia. Não proteste, senão você vai ser condenado a 17 anos de cadeia. Acho que isso nunca aconteceu por aqui. Isso acontece lá mesmo na Venezuela. Terra Brasil Notícias. União Europeia não reconhece Maduro como presidente da Venezuela. Então não é só aqui na América Latina que não estão reconhecendo esse resultado fajuto aí que estão anunciando. A própria União Europeia e pessoas, inclusive, como o Boric, que é o presidente do Chile. O Boric ataca Maduro após decisão do Supremo, diz aqui o Brasil 247, que é um site de extrema esquerda que apoia o Maduro. E rejeita reconhecer vitória do presidente da Venezuela, não é do ditador venezuelano não, que roubou as eleições. O Boric está atacando aqui o Maduro e não está reconhecendo a vitória do presidente reeleito, o Maduro, né? E aí, continuando aqui o Boric diz que decisão do TSJ da Venezuela termina de consolidar a fraude do Maduro, né? O Boric, gente, é um cara de esquerda, e reconhece que houve essa fraude lá nas eleições. Mas o Lula, esse indivíduo de extrema esquerda aqui, ele fica quietinho e não fala nada, porque ele quer sim reconhecer o Maduro como o presidente reeleito da Venezuela. Temos aqui na Globo News, e isso daqui é gravíssimo, né? Temos aqui dizendo o seguinte: o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, ao defender a decisão da Corte Suprema que validou a vitória de Maduro, aproveitou para provocar o assessor de Lula. Escutou o senhor Amorim, porque o Amorim, ele queria, o Celso Amorim, né, ele queria que a Venezuela fizesse novas eleições. E o Maduro, não, eu venci as eleições, não tem que fazer novas eleições, coisíssima nenhuma. Né, tem que reconhecer a vitória do Maduro, não tem que ficar pedindo novas eleições. Que espécie de companheiro que é esse que não apoia incondicionalmente o outro parceiro, não é isso? E aí vamos ver aqui o que disse então o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Todas as auditorias del acto de votación del 24 de julio de 2024, del 28 de julio de 2024, todas fueron realizadas y en todas participaron todos los partidos políticos inscritos en la elección. Qué importante que dice, no es solamente en Venezuela, donde está la jurisdicción superior de la sala electoral, también en Brasil, escuchó, señor Celso Amorín, en México,
en Estados Unidos de América y en el mundo entero. Todas las auditorías. Ou seja, é muita democracia. Como diz o Lula uma vez, né? O Lula disse uma vez, é excesso de democracia lá na Venezuela. Tem excesso de democracia, né? Escutou, senhor Celso Amorim? O que o senhor tem que estar pedindo novas eleições? Né? O Maduro foi eleito, cara. O Maduro foi eleito e não se questiona, tá bom? Fica questionando aí, pedindo novas eleições aí, que nós vamos cortar relações com vocês, viu? Aqui na Globo News, de novo, né, nós temos aqui o Magnoli. O Magnoli, ele fala o seguinte, foi chacota e foi merecida, isso que o presidente da Assembleia Nacional falou, né? Porque o governo brasileiro não fez as coisas certas desde a eleição, diz o Demetrio Magnoli, sobre a provocação do presidente da Assembleia da Venezuela, Celso Amorim, assessor especial de Lula. Eu não vou nem colocar o vídeo para vocês aqui, mas foi o que disse aí o Magnoli, né? Que foi uma chacota que o cara fez com o Celso Amorim. Temos aqui a notícia aqui do Bastidor, que diz o seguinte, ao dizer que venceu e não divulgará as atas, a ditadura de Maduro obriga Lula a tomar uma posição. Eu não sei se o Lula vai tomar alguma posição não, viu? Eu estou achando que ele vai ficar em cima do muro ainda. Ele vai continuar em cima do muro, como eu disse, até esfriar o assunto, e depois, como se nada tivesse acontecido, ele segue ali, trazendo o Maduro aqui no Brasil, indo visitar o Maduro na Venezuela, tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele vai torcer para que o mundo inteiro esqueça esse assunto e deixe o Maduro quietinho lá, mandando mais 7 anos na Venezuela e terminando de quebrar aquele país. E aí qualquer coisa o Lula vai lá e faz mais um metrô, faz mais uma obra lá, leva mais um dinheirinho lá pro Maduro e tá tudo resolvido. Ó, pra gente terminar aqui o vídeo, trouxe essa outra notícia aqui, ó. Brasil e Colômbia articulam posição conjunta após corte dar vitória a Maduro. Então o Brasil e a Colômbia, são 2 países também da extrema esquerda, eles já estão articulando uma posição conjunta, né? Emitir ali uma nota em conjunto sobre este caso lá. E com certeza eles não vão sair contra o Maduro. Você pode esperar que jamais o Lula e o Gustavo Petro lá da Colômbia sairão contra o amigo companheiro Maduro. Então é isso, pessoal. Eu peço a vocês aí que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixa aí seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.